Boa noite, pessoal. Ok, pessoal, então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a nossa aula de hoje, né? Então deixa eu compartilhar aqui a... Botei para gravar, deu certo, tá gravando, tá. Seu status está definido. Não sei o que é isso, deixa para lá. Bom, pessoal, então hoje é o dia 6/5, né? Vamos aqui. Dia 6/5, análise, circuitos, CC, né? Bom, então o que a gente vai começar a falar hoje, né? A gente vai começar a falar sobre amplificador operacional. Amplificador operacional. Bom, isso faz parte da sequência lógica, né, do trabalho com circuitos. Embora não seja uma unanimidade, né, nem todos os livros de circuitos trazem um amplificador operacional na parte relativa a circuito CC, sabe? Mas outra parte de livros trazem a parte do amplificador operacional justamente aí na parte CC dos livros de circuitos. Bom, por que isso acontece, né? Porque alguns livros consideram muito cedo, né, trabalhar um amplificador operacional. E já outros livros não. A nível de circuito, considerando o amplificador operacional como ideal, a gente tem condições de trabalhar o circuito amplificador operacional, sabe? Então, deixa eu só mostrar aqui uma figura. Deixa eu ver se dá para eu postar aí para vocês, né? Consegui baixar ela aqui para compartilhar com vocês. Não, acho que eu vou compartilhar aqui. Aqui, pessoal, do próprio Google mesmo, tá? Então aqui, ó, nós temos um CI, por exemplo, CI 741. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. É um CIzinho, né? Esse aqui não dá para saber qual tipo de CI, se ele é DIP ou se ele é CMD, né? Não dá para saber, mas aqui está mostrando o CI, ó, e os pinos externos do CI, tá vendo? Ó, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Esse pino 8 não se usa. O pino 7 é o pino de alimentação positiva. O pino 4, o pino de alimentação negativa. Aí tem dois pinos, ó, que é o pino 2 e 3 de entrada. O 2 é de entrada negativa, o 3 de entrada positiva e o pino 6 aqui de saída. Então, isso aqui é um exemplo de um CI amplificador operacional. Esse amplificador operacional, né, ele pode ser trabalhado em análise de circuito CC. Por quê? Porque ele tem uma região de operação linear, tá? A gente vai já comentar sobre isso. Então, ele funciona como circuitos lineares que a gente está vendo, né, com fontes de tensão, de corrente, com fontes independentes e dependentes, resistores, né? E aí o amplificador operacional na região linear, ele trabalha como
ele pode ser estudado dentro de circuitos lineares, que é o que a gente está vendo. Então tá aqui, ó, a figurinha dele aqui, ó, amplificador operacional. É um CI, né? Se você observar, aqui está mostrando só a parte mais importante dele, né? Ó, que são as duas entradas, a saída e as duas alimentações, né? Aqui a positiva no pino 7 e a negativa no pino 4. Mas ele é composto de vários circuitos aqui dentro, tá? Isso aqui é só uma forma simplificada de representar ele. Ele é composto de vários circuitos aqui, né? Transistores e tudo mais. Só que a gente não vai entrar nesse nível de detalhe. A gente vai considerar só realmente a parte funcional do amplificador operacional. Vamos voltar aqui, ó. Tá ruim, pessoal, a conexão? Então normal, professor. Tá normal aí? É porque, às vezes, viu, pessoal, eu tenho notado isso, sabe? Às vezes, aqui em casa também, de vez em quando, fica ruim, né? E eu não sei explicar por quê, né? Algum tipo de coisa que tem a ver com a rede, né? A gente não tem como saber. Aí, às vezes, é algo particular mesmo de uma conexão ou de outra, sabe? Bom, então, vamos aqui. Vou compartilhar aqui novamente minha janela. Deixa eu ver aqui deve ser, pode ser a internet, viu? Arthur, pode ser sim. Bom, mas vamos lá. Vamos devagarzinho que vai dando certo, né? Então, ok. Então, a gente vai tratar de um nível introdutório. Então, vamos tratar do amplificador operacional. Também é chamado de ampliop, tá? Em português, né? Amplificador operacional seria a abreviatura de amplificador operacional. Também, se você pegar a literatura em inglês, é op-amp, na literatura em inglês, que é Operational Amplificator, né? Amplificador operacional em inglês. E vamos ver o amplificador operacional, né? Não com todos os seus detalhes, mas a nível introdutório, né? Bom, então, deixa eu fazer o modelo do amplificador operacional aqui para vocês verem. O modelo do amplificador operacional, né? Vocês viram que ele tem um triângulo assim, né? Ó, deixa eu fazer aqui com... Aqui, ó. Ele tem um triângulo. Aí nesse triângulo, ó, eu tenho um mais, que é a entrada que a gente chama de entrada não inversora, um menos, que a gente tem a entrada inversora. Aí aqui, pessoal, vamos representar de uma forma simplificada, da seguinte forma. Botar esse mais para cima, botar esse menos aqui mais para baixo um pouco. É como se a gente tivesse uma impedância aqui, uma resistência de entrada nesses dois terminais, tá? Essa resistência de entrada, que eu vou chamar de ZI, ela é bem alta. Ela é bem alta, essa impedância ZI. Aí aqui eu teria o seguinte, ó. Eu teria uma impedância de saída, Z0, ou Zout, né, ZO. E aqui, ó, como se eu tivesse a saída do circuito, ó. Aqui a tensão O, né, Vout. Aqui, ó, a tensão positiva, aqui a tensão negativa. E aqui seria, ó, a nossa tensão de entrada seria essa diferença de potencial aqui, né? Chamar de VI. Dessa forma aqui, o amplificador operacional, né? Ele trabalha da seguinte forma, ó. Essa tensão interna dele aqui, representada por essa bolinha, né? O valor dela é A vezes VI.
é um ganho vezes essa tensão de entrada, ó. E esse A, eu posso até chamar ele de A0, tá? A0 é o ganho em malha, a gente chama de ganho em malha aberta. Então, qual é a operação básica do amplificador operacional? A operação básica dele, em modo não realimentado, que é esse modo aqui em malha aberta, ele funciona assim, ó, a tensão de saída é igual a A vezes, né, no caso A0, vezes a tensão de entrada, que é aquela DDP entre o terminal positivo e o terminal negativo, tá? Então, essa aqui é a operação básica dele, ó. Só que a gente não trabalha com ele dessa maneira, tá? Isso aqui é a forma como ele opera sem estar conectado a nada, né? Só as tensões de entrada e a tensão de saída. Então, a gente tem algumas características importantes aqui, ó. Então, a gente tem a seguinte característica: essa impedância de entrada ZI, ela é bastante alta. Então, ZI, uma impedância alta, uma resistência aí alta, né? É alta, bem alta. De forma que essa DDP-VI, ela é muito pequena, tá? Essa DDP ela é muito pequena. Por quê? Porque o ganho A0 também é bastante alto. Então, ó, o que eu posso explicar para vocês aqui, ó? Considerando, se eu isolar aqui, ó, nessa equação, o meu VI vai ser, ó, V0 sobre A, né? Se o meu A é muito alto, concorda que o meu VI vai ser bastante baixo. O ganho em malha aberta dos ampiops é muito alto. Então, meu VI vai ser bastante baixo. Essa DDP entre o terminal positivo e o terminal negativo. Idealmente, pessoal, no ampiop ideal, né? No ampiop ideal, deixa eu botar aqui, ó. No ampiop ideal, esse ganho em malha aberta a zero tende a infinito. Então, a minha tensão de entrada tende a zero, né? O VI tende a zero. No amplificador operacional dito ideal, o VI tende a zero. Se o VI tende a zero, ó, quem é o meu VI? O meu VI é VP menos VN, a DDP, né, entre a tensão positiva, né, ó, e a tensão negativa. Então, o meu VI é essa DDP, entre a tensão positiva e a tensão negativa. Se isso aqui é zero, vocês concordam que, passando o VN para lá, ó, o meu VP, né, isso aqui zerando, ó, o meu VP vai ser igual ao VN. Essa é uma das características do amplificador operacional dito ideal, né? Que é o que a gente vai utilizar a nível de circuito. A gente vai considerar as aplicações com amplificador operacional ideal, que na prática o funcionamento dele é muito próximo das condições ideais. Então, a gente pode, para simplificar o modelo, considerar a idealidade do amplificador operacional. Uma outra característica importante aqui do amplificador operacional, né? Além desse VP e VN, né, ó, serem virtualmente iguais, aqui é como... Observe, pessoal, não tem um curto-circuito, né? Embora eu tenha aqui, ó, o VP, né, igual, o VP aqui igual, ó, o VN, né? Eu tenho o VP igual ao VN nessa nossa consideração do amplificador operacional ideal. Só que se você observar, entre VP e VN tem uma impedância, né? Ó, que é essa impedância de entrada ZI, tá vendo aqui? Entre VP, né, e VN, eu tenho essa impedância. Ó. Então, não é um curto-circuito, tá? Embora as tensões sejam iguais entre VP e VN, não é um curto-circuito, porque eu tenho essa impedância ZI aqui.
Só que no amplificador operacional ideal, a gente também considera, né? No amplificador operacional ideal, a gente também considera que essa impedância ZI tende ao infinito. Então, ZI tende ao infinito também. Se tende ao infinito, ó, o que eu posso dizer dessa corrente IP e dessa corrente IN, que poderiam estar circulando nesses terminais da minha entrada positiva, que eu chamo de não inversora, e a minha entrada negativa, que eu chamo de entrada inversora. Se a impedância, essa resistência é muito alta, elevadíssima, né, tendendo a infinito, então essas correntes aqui tendem a zero. Então, a segunda característica importante do amplificador operacional, que para o nosso estudo a gente vai considerar um amplificador operacional ideal, é que a corrente que entra na entrada não inversora, que é a positiva, é igual à corrente que entra na entrada inversora, que é a negativa, que é igual a zero. Ou seja, não entra corrente no meu amplificador operacional. Essas são as duas características mais importantes do amplificador operacional para a gente dar continuidade no nosso estudo. Então, as tensões, ó, VP é igual a VN, na entrada do amplificador operacional, a tensão na entrada positiva, que é a entrada não inversora, é igual à tensão na entrada negativa, que é a entrada inversora. Então, essas tensões são iguais, embora não sejam curto-circuito. Alguns livros chamam isso de curto-circuito virtual. Por quê? Porque não é um curto-circuito real. Eu tenho uma impedância muito alta aqui. Professor, e como é que essas tensões conseguem ser iguais se a impedância é muito alta? É porque esse amplificador operacional ele é alimentado, né? Eu ligo ele num VCC positivo e num VCC negativo, né? Lá naquela figurinha do CI, além da entrada inversora e não inversora, tem a alimentação positiva e a alimentação negativa dele. Então, internamente, os dispositivos que tem aqui dentro, transistores, resistores e tal, a circuitaria que tem dentro do amplificador operacional, faz com que esse terminal VP trabalhe com uma tensão muito próxima, né? E a gente aí idealmente diz que as tensões são iguais, né? Então, é a circuitaria interna do CI que garante isso, porque o curto-circuito não existe, eu tenho uma impedância ZI de entrada. Tá certo? Então, quem garante que VP é igual a VN não é um curto-circuito aqui internamente, não, tá? Não é que seja só um fio, não. Na verdade, eu tenho a impedância ZI. Quem garante que VP é igual a VN é essas alimentações com circuitos internos do CI. Então, essas alimentações aqui, ó, que a gente alimenta o CI, né? Então, o que é importante a gente lembrar disso aqui, ó? Não entra corrente no meu amplificador operacional, não entra corrente, né, considerando ele ideal, e a tensão na entrada não inversora é igual à tensão na entrada inversora. Então, essas são as duas características principais do amplificador operacional dito em condições ideais, tá? Ok. Professor, de onde é que veio esse nome amplificador operacional? É porque na época esses dispositivos eles eram valvulados enormes. E aí os computadores da época precisavam de módulos, né, para fazer operações matemáticas. E aí esse dispositivo, né, ele existia só que valvulado, não transistorizado, valvulado. Em vez de ser transistores dentro dele, eram válvulas grandes e pesadas, eram máquinas enormes. E esses dispositivos eram usados para fazer contas, soma, subtração, produto.
integração, derivação, né? Conta as operações matemáticas. E é por isso que ele ficou com o nome de operacional. E como ele em malha aberta, ó, ele tem um ganho a zero, né? Então considerou-se ele como um amplificador, né? Porque ele tem um ganho, né? E as configurações em malha fechada, todas elas também têm um ganho. E aí, por conta desse ganho, o que é o ganho? É fazer a tensão, né, ó, ser maior ou menor do que a tensão de entrada. A tensão de saída, V0, maior ou menor que a tensão de entrada. Aí eu vou ter um ganho, eu vou amplificar o sinal, né? Então, o meu V0, por exemplo, se o meu V0 for 3 vezes o VI, eu tenho um ganho de 3, né? Porque a tensão que eu colocar na entrada, na saída, vai ser 3 vezes maior. Por isso que aí o nome é amplificador. E o operacional é porque ele foi projetado para fazer operações básicas na época que ele foi desenvolvido. Então, ele fazia parte do processamento matemático dos computadores. Então, para não trabalhar com esse circuito todinho, ó, vamos passar aqui para a próxima página, vamos simplificar isso aí. Então, a gente vai trabalhar com o amplificador operacional ideal. Mas antes disso, deixa eu só mostrar a curva. Então como é que ele é ligado, né? Amplificador operacional. Ligação. Geralmente, alguns amplificadores operacionais precisam de uma fonte simétrica para alimentar ele. O que é uma fonte simétrica? Aquelas fontes de bancada. Não sei se vocês já viram as fontes de bancada. Elas têm 3 pininhos. Um é positivo, um é o GND e o outro é o negativo. Então, eu posso ter uma tensão positiva, uma tensão negativa e a referência do zero. Isso é uma fonte simétrica, né? Então, tem amplificadores operacionais que precisam de fonte simétrica. Uma forma de esquematizar uma fonte simétrica seria assim, ó, com duas fontes ligadas em série. Então, aqui, ó, VCC, VCC. E aí eu teria aqui, ó, o terminal positivo, aqui o GND e aqui o terminal negativo. Eu poderia alimentar o meu amplificador operacional com essa fonte simétrica. Se eu não tiver a fonte simétrica, eu tiver só uma fonte normal, aí eu posso usar para alimentar o meu amplificador operacional, porque como eu preciso de uma alimentação positiva, uma negativa e uma referência, né? A fonte simétrica me dá tudo isso, que é o que eu preciso para ligar o amplificador operacional. Se eu não tiver essa fonte simétrica, eu posso pegar uma fonte normal, aí eu coloco aqui um divisor de tensão. Ó. E aí essa parte superior vai ser a parte positiva, a parte central vai ser o GND, que é a referência, e a parte de baixo vai ser a parte negativa, e aqui um RS qualquer. Né? Que VCC. Então eu posso também conseguir essa fonte simétrica, né? A partir de uma fonte normal com um divisor de tensão. E aí eu liguei o meu amplificador operacional. Se eu tiver duas fontes separadas, também dá para eu fazer. Ó. Aí ficaria assim, ó, a ligação do amplificador operacional. Vou considerar o amplificador operacional mais simples, sem aquele modelo de circuito equivalente que eu mostrei para vocês no slide passado. No slide passado, a gente tem uma impedância interna alta, né? Aí aqui uma fonte de tensão que tem um ganho, né? Ó. Eu nem falei para vocês, né? Mas essa fonte de tensão aqui, ó, ela é a zero, né? Ó, vezes a tensão de entrada, né? Então ela é o que? É uma fonte dependente, né? Eu não falei para vocês, mas essa fontezinha aqui, ó, era uma fonte dependente. Né? A tensão nela é A vezes a tensão de entrada, né? Essa fonte aqui é uma fonte dependente, né? Já mostrando uma aplicação para vocês de uma fonte dependente, né? A gente tinha usado ela lá nos circuitos, né? Que a gente vinha fazendo as contas, só que a gente não tinha mostrado a aplicação, né? Essa aqui ó, é uma fonte dependente, ela está internamente ao amplificador operacional.
Bom, mas eu não vou usar esses desenhos aqui do circuito equivalente interno não, tá? Eu vou fazer só o triângulo, a entrada não inversora, entrada inversora, saída e as alimentações. Então, ó, o nosso amplificador operacional, de uma maneira mais simplificada, seria assim, desenhando de uma forma mais simplificada. Posso botar aqui assim. Aí, ó, eu teria o seguinte. Aqui a entrada não inversora, ó, que é a entrada positiva, né, que eu chamei aqui, ó, a entrada inversora, que é a negativa, e eu tenho que alimentar, né? Então, digamos que esse aqui seja a alimentação positiva dele. Então, eu vou ter uma fonte aqui para alimentar ele, né? Aqui. Aí, digamos que aqui seja aqui ó, o VCC positivo, né? Mais VCC. E aqui VCC, né? Aí, digamos que aqui ó, seja a alimentação negativa dele. Então, aqui eu vou ligar o menos VCC. Então, eu ligaria uma fonte assim, ó, ao contrário de VCC, né? Para que o menos fique lá, ó. E aqui, ó, eu teria o ponto comum, que é a referência, ó. Aqui seria o GND. Aqui, ó, seria o GND. E aí eu teria aqui a minha tensão, ó, positiva, né? Do GND para a entrada não inversora. E aqui, continuando o meu GND, ó, eu teria aqui a minha tensão negativa da entrada inversora. Observe que para eu ter uma tensão num pino, ela tem que estar relacionada com uma referência. Por isso que eu tenho que ter as referências na alimentação do amplificador operacional, porque a minha tensão em cada pino vai depender dessa referência. E aqui seria a minha tensão de saída, ó, nesse pino de saída. VO, né? Vout. Então, essa aí seria a ligação do amplificador operacional, aqui no caso com duas fontes separadas, né? E aí eu juntei elas aqui para fazer o GND. Do mesmo jeito que estava aqui, né? Ó, menos e mais, eu juntei aqui, ó, e puxei o GND. Da mesma forma aqui, ó, menos dessa fonte com mais dessa outra, né? Ó, aí seria o meu GND aqui, ó. Menos de uma fonte com mais da outra é de onde fica a minha referência do circuito, onde eu vou considerar 0 volts para ele. Ok, então o que, que a gente tem de limitação, né? A limitação é a seguinte, ó. Limitações de saída do amplificador operacional. Deixa eu colocar aqui, ó. Limitação de saída do amp-op. Então, o amplificador operacional não vai ter qualquer tensão V0 de saída, não. Essa tensão tem um limite, né? Então, vamos fazer aqui um gráfico que mostra esse comportamento dos limites de operação do amplificador operacional. Então, eu tenho aqui, ó, V positivo menos V negativo, que é a entrada, né? A diferença de tensão na entrada, né? V positivo, que é essa tensão nesse pino, ó. V negativo, que é a tensão no negativo aqui. Essa DDP entre os dois, né? Essa DDP entre os dois no meu amplificador operacional. Eu tenho uma região de trabalho aqui, ó, e aqui o meu V0. Ó. O meu V0 não pode assumir qualquer valor, tá? A saída do meu amplificador operacional não pode assumir qualquer valor, ele tem uma limitação. Qual é a limitação? A limitação é justamente da tensão que eu estou alimentando o amplificador operacional. Então, por exemplo, o meu V0, ó, ele tem uma região linear de operação. Deixa eu fazer ela aqui. Tem uma região linear de operação. Nessa região linear de operação, né, que é essa reta aqui, ó, ao redor do zero, na região linear, ele trabalha daquela forma, o V0 é igual a
há um ganho, V positivo menos V negativo, né? Esse ganho é o A0, que é malha aberta. Então, a tensão de saída, ó, ela é proporcional, né? A constante de proporcionalidade é o A, a diferença de tensão no terminal de entrada, na região linear. Só que esse meu V0 não pode assumir qualquer valor, né? Não pode assumir qualquer valor. Então, qual a limitação dele? O V0 ele vai assumir no máximo o valor da tensão positiva que ele está sendo alimentado. Então, no máximo, ele pode alcançar aqui, ó, o V0, no máximo pode alcançar o mais VCC. E se eu estiver trabalhando com o V0 fornecendo uma tensão negativa na saída, no máximo, essa tensão negativa, aqui, ó, a tensão positiva máxima, é mais VCC. E a tensão positiva mínima seria menos VCC, que é o que eu estou alimentando ele aqui negativamente, ó. Então, o meu amplificador operacional ele só pode fornecer tensão de saída dentro dos limites das tensões que eu estou ligando ele, alimentando ele. Então, essa é a curva, ó, de operação do amplificador operacional. Então, digamos que eu estou aqui, ó, alimentando com 5 volts, né? Essa minha tensão V0 não pode ultrapassar os 5 volts. Se ela quiser ultrapassar a minha V0, quiser ultrapassar os 5 volts, o amplificador operacional vai saturar em 5. O que é saturar em 5? Não vai deixar passar dos 5 volts. Por mais que eu aumente aqui, ó, a tensão de entrada, ó, certo? Aqui eu estou aumentando a tensão de entrada. Se o meu amplificador operacional chegar na saída V0 igual ao VCC, que é 5 volts, mesmo que eu aumente a tensão de entrada, isso aqui não vai acontecer mais. O amplificador vai saturar nos 5 volts. Ele não consegue fornecer mais do que 5 volts porque é a fonte que eu estou alimentando ele. Ele não consegue gerar mais tensão do que a tensão que ele está recebendo. Da mesma forma, se ele estiver trabalhando com a tensão V0 de saída negativa, essa tensão negativa, ó, eu posso botar aqui, né? Se eu estou ligando ele com menos 5 volts aqui, ó, menos 5 no VCC negativo dele. Então, por mais que eu aumente a DDP de entrada negativamente, ó, ele não consegue fornecer mais do que o menos 5 volts de saída. Ele satura em 5. Então, a limitação de saída do amp-op é a saturação aos níveis das tensões de alimentação do CI, né, do circuito integrado, do componente. Tá aqui do componente, melhor. Então isso aí também é algo importante, tá? Tem questões que utilizam essa informação para que a gente consiga resolvê-las, né? Então, o que a gente viu de importante no amplificador operacional, né? Se eu considerar o ganho infinito, a minha tensão na entrada inversora é igual, eu posso considerar igual a tensão na entrada não inversora. Se eu considerar a impedância de entrada infinita, não entra corrente no meu amplificador operacional. As correntes de entrada são nulas, ou seja, não entra corrente nele. E agora, a saída do amplificador operacional, ela está limitada pela tensão de alimentação do CI, né, do componente. Então, o amplificador operacional, ele não consegue fornecer mais tensão do que ele está recebendo de alimentação. Ok? Muito bem. Então, vamos caminhar aqui. Vamos fazer um exemplo aqui de um circuito com amplificador operacional. A gente começar, né? Então, um exemplo aqui, ó, de como eu trabalho com circuitos que têm amplificadores operacionais, né? Então, um exemplo aqui.
Considere o circuito considere o amp-op ideal no circuito abaixo. Letra A. Calcule V0 se VA é igual a 1 volt e VB é igual a 0 volts. Então está aqui o circuito. Eu vou fazer o circuito para vocês aqui verem. De uma forma bem mais simples, né? Ó, o desenho dele, sem aquele equivalente interno. Aqui a alimentação do CI mais 10 volts positivamente, menos 10 volts a alimentação negativa dele. Aqui o pino de saída, ó, ele sai da ponta do triângulo, né, do desenho. Ó. Aqui o pino de saída. Aqui o terra que eu mostrei para vocês, né? Ó. Então a tensão V0, que é a tensão de saída, é em relação a esse GND aqui, ó, que é aquele GND do circuito de alimentação, certo? Então a gente vai fazer de uma forma mais simplificada. Na entrada não inversora, que é a positiva, eu vou colocar aqui uma fonte ligada também no terra, né? Ó. A tensão VB aqui, essa fonte aqui ligada na não inversora é a tensão VB. Aqui, ó, eu tenho um resistor. Opa! Aqui na entrada inversora, eu tenho um resistor aqui. Tem uma outra fonte aqui, ó, também ligada ao terra, né? Aqui VA. E aqui a resistência de 25 kΩ. E aí eu tenho uma realimentação negativa. Observe, o que é uma realimentação? É uma ligação da saída V0, né, da saída do amplificador operacional V0, para a entrada do amplificador operacional. Ó. Então, aqui eu vou ter uma realimentação, ó, um resistor aqui. Ligado. Opa, não foi, né? Aqui, ó. Isso é uma realimentação negativa. Por quê? Porque eu estou ligando, é uma realimentação porque eu estou ligando da entrada, da saída para a entrada. E é negativa porque eu estou ligando essa realimentação no negativo do amp-op. Essa resistência aí é de 100K. Então aqui a gente tem uma realimentação, um circuito com realimentação negativa. Pessoal, a maior parte dos circuitos com amplificador operacional são feitos com realimentação negativa, tá? Porque a realimentação negativa, ela me dá mais estabilidade de operação. Porque, observe, eu vou ter uma tensão V0, aí eu vou ter uma queda de tensão no resistor, e aí essa tensão vai entrar aqui no negativo, né? Internamente, é mais fácil o meu CI se equilibrar, né? Equilibrar as tensões internamente, se eu tiver um balanço entre positivo e negativo. Então, quando a minha realimentação é negativa, o circuito interno do amplificador operacional, ele se equilibra mais facilmente, né? Quando a realimentação não é negativa, aí a possibilidade do amplificador operacional saturar é muito alta. Então, por isso que a maioria... O que é saturar, né? É ele, não para qualquer valor de entrada, ele dá o mesmo valor de saída, a mesma resposta. Saturou lá nos 5 volts, que a gente deu de exemplo. Então, a maioria dos circuitos que a gente vai trabalhar é com essa realimentação no negativo, tá? Realimentação negativa. Ok. Aí nós temos essas informações. Ele pede na letra A, calcule V0, se VA é 1 volt e VB é 0 volts. Então aqui, ó, no VA, eu tenho 1 volt. Né? Aqui, ó. E no VB eu tenho 0 volts. Aí eu tenho que usar as características, né? Ele pediu para eu considerar o meu amp-op ideal, né? Ó, ideal. Essa informação é fundamental. Então, ó, observe. Essa tensão VB não é 0? Então, bem aqui, ó, nesse ponto eu tenho 0 volts, concorda? Nesse ponto aqui, ó, tenho 0 volts. Só que essa entrada não inversora, ela, no amplificador operacional ideal, é igual à tensão na entrada inversora, que é aqui, ó.
Então, essa tensão aqui, no amplificador operacional ideal, ela é igual a essa aqui, que é o curto virtual, né? Então, se aqui é 0, aqui também é 0 volts, tá certo? Por quê? Porque a gente viu lá que essa DDP ela é muito pequena, porque o ganho em malha aberta do amplificador é muito alto. Então, virtualmente é como se fosse um curto. A tensão é a mesma, aproximadamente a mesma, né? Mas ideal, a tensão é a mesma, porque o ganho tenderia ao infinito. Então, aqui é 0 volts também. Se essa fonte é de 1 volt, então esse ponto bem aqui, ó, também é 1 volt, concorda? Aí eu tenho o seguinte, ó, observe aqui, ó, tem uma corrente que vai vir dessa fonte VA, que eu vou chamar de I1, tá bom? I1. E aí, qual é a corrente que entra aqui no amplificador operacional? 0, né? É a segunda consideração do amplificador operacional ideal. Essa corrente aqui é 0. Então, se essa corrente aqui é 0, né, essa corrente que entra no amplificador operacional é 0, então essa corrente I1, ela faz isso, ó. Aqui, a corrente I2, né, é a mesma corrente I1. Né, ó, é a mesma corrente, porque não tem corrente entrando aqui. Então, a gente usou aí as duas características do amplificador operacional ideal. É o que? O curto virtual, que faz com que as tensões nas duas entradas sejam iguais. E a segunda é a impedância de entrada ser infinita. Aí eu não tenho essa corrente de entrada, não tenho. Aí a minha corrente I1 vai ser a mesma corrente I2, que é a corrente que está passando nessa resistência de 100K. Então, para eu resolver esse circuito, eu vou só trabalhar com essa LKC aí, ó. I1 é igual a I2. Essa é a equação que eu tenho que resolver. Quem é I1 pela lei de Ohm? Pela lei de Ohm, I é igual a DDP sobre a resistência, né? Quem é a DDP aqui nesse resistor de 25K? É 1 volt menos 0 volt, né? A DDP em cima do resistor, né? Então é 1 menos 0 dividido pela resistência, 25K. Isso é igual ao meu I2. Quem é o I2? Ó? É a DDP também sobre a resistência, né? Meu I2 aqui, ó, a DDP é a tensão do lado de cá, que é 0 volts, menos a DDP do lado de cá. Ó. Quem é a DDP do lado de cá? É o V0, né? É a tensão que está do lado de cá, é o V0. Então vai ser, ó, a minha corrente I2 vai ser quem? 0, né? Que é a tensão do lado esquerdo do resistor de 100K, menos V0, que é a tensão do lado direito do resistor de 100K, dividido pela resistência dele, ó, 100K. Aí eu tenho um K de um lado e K do outro, corta. 1 menos 0 dá 1. Esse 100 vai multiplicando, vai ficar ó, 100 sobre 25 é igual a menos V0. Aí eu vou ter, ó, multiplicando por menos 1 dos dois lados, V0 vai ser menos 100 dividido por 25, 4, né? Menos 4 volts. Então, essa aqui é a resposta. Ó. Eu pergunto, esse amplificador operacional operando dessa forma, ele está saturado ou na região linear? Bom, a tensão de saída dele é menos 4. A alimentação dele é menos 10. Então, se a curva de operação dele é assim, ó, ele pode ir, aqui a tensão de saída, né? Ele pode ir até 10 positivo e pode ir até menos 10 negativo. Como ele está aqui, ó, em menos 4, então ele está na região linear, na reta, né? Ó. Ele não saturou. Ele estaria saturado se ele tivesse ou com mais 10 ou com menos 10 volts. Ele está com menos 4, então ele está na região linear. Ele não está saturado, tá?
Essa é a letra A. Letra B. Repita o cálculo do V0 se VA é 1 volt, VB é 2 volts. Pessoal, quando a questão fica pedindo para a gente ficar substituindo, né, VA e VB, o ideal é fazer uma expressão literal, né, com letras, tá? Então, ó, eu vou fazer essa mesma conta, só que sem usar números. Eu vou usar VA e VB. Então, bem aqui, ó, é VA, nesse ponto que era 1 volt. Aqui no ponto que era 0 volt, é o VB, né? Então, bem aqui também é VB. Então, quem é que vai ser essa corrente I1 aqui, ó? A corrente I1 vai ser VA, que é a tensão do lado de cá, menos a tensão do outro lado, que é VB, dividido por 25K, né? Então, essa corrente, eu vou fazer a mesma conta, né? I1 vai ser igual a I2. Então, meu VA menos VB sobre 25K, né? Vai ser igual a... Agora, a corrente I2 aqui, né? Ó, vai ser o quê? A tensão do lado esquerdo, que é VB, né? Menos a tensão do lado direito, que é V0, que é a tensão do lado de cá, sobre 100, né? Então, é VB menos V0 sobre 100K. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, o K corta com K, o 25 corta com 100, vai dar 4 do lado de cá, né? Então, vai ficar, ó, o 4 passa para lá multiplicando, o 4 vai multiplicando do lado de cá. Esse 4 vai multiplicando, vai ficar 4 VA menos 4 VB igual a VB menos V0. Aí eu vou isolar o V0, ó. Vou passar o V0 para o lado de lá, vai positivo, né? V0 é igual. Aí o VB está aqui positivo, ó. Esse menos 4 VB vai para lá, fica negativo. Então vai ficar, aliás, é negativo, vai para lá positivo, né? Então 4 VB mais VB vai dar 5 VB. E esse 4VA vai para lá negativo, menos 4VA. Né? 5VB menos 4VA é o V0. E aí, se eu substituir, só para a gente conferir, né? Na letra A, o VA era 1 e o VB era 0. Ó. O VB era 0 e o VA era 1, o resultado deu menos 4. Confere, né? O resultado ó, tinha dado menos 4. Certo? Então, essa expressão aqui está correta. Acabei de checar. Aí ele quer agora só... Então, eu tenho uma expressão que eu posso ficar substituindo valores, né? É melhor que eu ficar fazendo as contas várias vezes. Então, agora na letra B, ele quer só que eu troque o VA por 1 volt e o VB por 2 volts. Então, meu V0 vai ser ó, 5 vezes VB, que é 2, menos 4 vezes o VA, que é 1. Então, meu V0 vai ser 10 menos 4, que dá aí 6 volts. Essa foi a letra B de bola, né? E a letra C, o que ele pede na letra C? Se VA é igual a 1,5 volts, qual a faixa de VB para evitar saturar o ampiop? Então ele pede aí, ó, se VA é 1,5, qual a faixa de VB para evitar saturar o ampiop?
Eu vou pegar essa expressão aqui que a gente já fez, ó. Então, meu V0 é igual a 5VB, né? Menos 4 vezes o VA. O VA é 1,5, né? Ó. Então, meu V0 é igual a 5VB menos, aqui, 6, né? 4 vezes 1,5 dá 6. Aí eu vou isolar o VB. O VB vai ficar, ó, 5VB, né? Vou passar o 6 para lá, vai ficar V0 mais 6, concorda? Menos 6 vai para lá, mais 6. E aí, ó, o nosso VB, isolando o VB, vai ficar igual a V0 mais 6 sobre 5. Então, esse aqui é o meu VB, né? O VB é isso, ó. V0 mais 6 sobre 5. Em que condições o meu amplificador satura? Né? Ele satura, ó. Deixa eu ver se consigo andar mais para cá um pouquinho, né? Ficou apertadinho aqui, né? Ele satura para V0 mais 10 e V0 menos 10, né? Então, ó, o meu VB, né? Ele tem que ficar no intervalo onde o V0 é mais 10 e o V0 é menos 10. Se o meu V0 for mais 10, né? O meu VB ficaria quanto? Se for mais 10, vai dar 10 mais 6, 16 sobre 5. 16 sobre 5. 3,2, né? Para mais 10, 3,2. E se eu colocar aqui, ó, menos 10, né? Que é a saturação negativa. Se o meu V0 for para menos 10 mais 6 vai dar menos 4, né? No numerador, dividido por 5. Dá menos 0,8. Então, meu VB tem que estar nesse intervalo, ó, de menos 0,8 até 3,2, para eu garantir que eu não vou chegar na região da saturação, que é mais 10, menos 10. Deu para entender, pessoal? Então, se o meu VB ficar nesse intervalo, ó, de menos 0,8 até 3,2, né? Ou seja, na verdade, eu teria que ter... eu posso trocar essa igualdade, porque aqui é o limite, né? Ó. Aqui é o limite, tá certo? Então, eu posso trocar essa igualdade aqui, ó, por uma desigualdade, né? O VB tem que ser menor do que 3,2, que é o intervalo que ele pediu, né? E maior do que menos 0,8, que é esse intervalo aqui, ó, é o intervalo que ele pediu. Ó, menos 0,8 até 3,2. Aí tem que estar nesse intervalo aqui, ó. Porque a partir do menos 0,8, né, eu saturo para o menos 10. A partir do 3,2, né, aqui ó, a gente satura para o menos 10 e aqui a gente satura para o mais 10, né? Então tem que ficar nesse intervalo interno aqui, entre menos 0,8 e 3,2. Então a gente viu um exemplo aí de um circuito onde o amplificador operacional está trabalhando na região linear e a gente estabeleceu aí uma tensão VA, né? E aí amarramos a tensão VB, quais os valores que ela pode assumir, a VB, que é a outra tensão, né? Para que o amplificador operacional não sature, fique na região linear. A gente chegou nessa expressão de VB, colocamos os limites aqui de operação dele e vimos o intervalo de valores de VB para que aí o amplificador operacional não sature. Ok, né? Bom, tem um outro exemplo aqui, deixa eu ver se esse exemplo é interessante, né? Vamos aqui fazer mais esse exemplo. Então, um outro exemplo aqui, ó. A gente vai fazer mais ou menos semelhante a esse aí, tá? Ó, exemplo.
Então, considere Ampiop ideal. Então, tá aqui, ó. O circuito é esse aqui. Menos, mais. Realimentação aqui, né, ó. Geralmente ela é negativa, ou seja, ela vem para a entrada inversora, né? Aqui no mais, dessa vez está aterrado mais. Aqui eu vou ter um resistor, uma fonte aqui. Essa fonte, na entrada inversora, né? Ela é VS, a resistência aqui é 16K, essa resistência aqui de cima é 80K. Aí os limites de operação desse ampiop, menos 15 volts, que é onde ele está ligado, né? As fontes que ele está ligado. Observe que nesse caso aqui a fonte não é simétrica. Ó. Quando a fonte é simétrica, o ampiop fica alimentado com a mesma tensão, só que com polaridades invertidas, né? Fonte simétrica, ela geralmente é menos 15 mais 15. Só que nesse caso aqui, ó, eu tenho menos 15 e mais 10, né? Porque na verdade ele está usando duas fontes aí. Certo? Está usando duas fontes, ou aquela alimentação por divisor de tensão resistivo, né? E aí você colocando resistências diferentes, você vai ter tensões diferentes de alimentação do CI. Ok? E aqui, ó, eu vou ter a saída. Aqui, a saída para o terra, V0. Está faltando alguma coisa. Só isso. Aí ele pede aqui na letra A, especifique. Aliás, aqui é a letra B, desculpa. A letra A. Professor, Oi. naquele resistor ali em cima, o senhor falou 80K ou falou 8K mesmo? Ah, obrigado, viu? É 80K, é Porque o verdade. senhor falou 80 e apareceu 8, eu achei estranho. Não, tá certo, 80. Obrigado, viu? Aí ele pede o seguinte, não, na letra A ele pede para calcular para vários valores de VS, calcular o V0. Não vamos fazer isso, não. Vamos aqui, ó, a fazer a letra B desse exemplo. Especifique, senão a gente vai fazer aquela mesma conta anterior várias vezes. Especifique a faixa de VS para evitar a saturação do ampiop. Então, especifique aí a faixa de VS para evitar a saturação do ampiop. Pronto, não dá mais nenhuma informação. Ok, pessoal, então vamos fazer lá o nosso trabalho. Ó. As duas informações, né, do amplificador operacional ideal. Então, o curto-circuito virtual aqui, né? Então, aqui é 0 volts, né? Ó. Então, aqui também é 0 volts. Como eu tenho um curto virtual, nesse ponto aqui de cima também é 0 volts. Aqui eu tenho uma fonte VS, então essa tensão bem aqui, ó, também é VS. Aí, como não entra corrente, né, que é a segunda característica do amplificador operacional ideal, então essa corrente I1 vai ser igual a essa corrente I2. Né? A corrente no resistor de 16K vai ser igual à corrente no resistor de 80, porque não entra corrente na entrada do amplificador operacional. Aí eu consigo equacionar, ó. Então, vou fazer I1 é igual a I2, né? Mesma forma. Quem é I1? Pela lei de Ohm, é a DDP no resistor de 16K sobre 16K. Quem é a DDP? É a tensão do lado esquerdo, que é VS, menos a tensão do lado direito, que é 0, dividido pela resistência, que é 16K. Quem é a corrente I2? É a corrente no 80K. Essa corrente, ó, observe que eu estou colocando ela para a direita, né? Professor, se eu botasse a corrente para a esquerda, teria um problema? Não teria.
Aí não teria problema nenhum, tá? Colocar a corrente para a esquerda. Mas aí eu colocaria o I1 também para a esquerda, tá? Porque já que não vai entrar corrente aqui, então meu I2, né, ó, eu colocaria as duas correntes para a esquerda, aí o resultado vai dar a mesma coisa. Ou colocar as duas correntes para a direita. Porque como não vai entrar corrente aqui, essas correntes têm que ser iguais, né? Então eu colocaria ou as duas para a direita, que é o que eu estou fazendo aqui, ou se você quiser trabalhar com as duas para a esquerda, não teria problema. Bom, então quem é o I2? É a tensão do lado esquerdo, né? Considerando que a corrente está para a direita. Então a DDP é aqui assim, né? Ó. A corrente vai do mais para o menos. Então vai ser, ó, a tensão do lado esquerdo, que é 0, menos a tensão do lado direito, que é quem? V0, né? É a tensão aqui desse lado, ó, do lado direito. V0, Vout, né? Sobre a resistência que é 80K. Então K corta com K. Aí, ó, o meu, eu vou ter 80 VS, né? Sobre 16, com esse 80 indo multiplicar para lá. Aí aqui 0 menos V0 vai ficar só V0. Então, meu menos V0, né? Que é um menos aqui, ó. Faltou aqui, né? Deixa eu só trazer isso mais para cá. Menos V0. Ok, então, multiplicando por menos 1 dos dois lados, né, e invertendo isso aí, eu vou ter V0 é igual a menos... Quanto é 80 por 16? Dá 5, né? Então, 5 VS. VS. Então, a minha tensão de saída, ó, a equação literal, né? A saída em relação à entrada, V0 é menos 5 VS. Para esse circuito aqui. Só que ele pede, ó, especificar a faixa de VS para evitar a saturação do ampiop. Então, qual é a faixa de VS, né? Para saturar. Na saturação, o meu V0, ó, ele, quando está no limite da saturação, o V0 vai assumir mais 10, né? Ou o V0 vai assumir menos 15. Né? É o máximo que eu consigo de saída, é os valores que eu tenho de alimentação do ampiop, é o máximo que consegue ir para a saída. Então, ó, vou repetir aqui, ó, V0 é igual a menos 5 VS. Meu V0, pessoal, se o máximo dele é 10, ó, olha, observe aqui, ó, eu vou trocar essa igualdade aqui, tá? Se o máximo do V0 é 10, então meu V0 tem que ser menor do que 10, concorda? Se o máximo negativo do V0 é menos 15, então o meu V0 tem que ser maior que menos 15, né? Porque menor que menos 15 é menos 16, menos 17, menos 18. E o meu ampiop não pode ter essas saídas menores que menos 15. Eu tenho que ter a tensão de saída V0 maior que menos 15. Ou seja, menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, menos 5, menos 2, né? Eu posso. Então eu vou fazer isso aqui, essa consideração aqui nas desigualdades, ó. Então vamos pegar essa desigualdade e vamos trazer novamente para cá, ó. Só essa aqui, por exemplo. Que é isso? Apagou foi tudo, ó, a armação. Pronto. Vou trazer ela aqui para baixo. Então vou analisar só essa de cima primeiro. O meu V0 não é menos 5 VS? Então aqui eu vou substituir por menos 5 VS. Ó. Menos 5 VS menor do que 10, né? Aí, pessoal, ó, quando eu multiplico por menos 1 de ambos os lados, né? Quando é uma desigualdade, vocês lembram que, além de trocar os sinais, eu tenho que inverter a desigualdade, né? Então vai ficar, ó, 5 VS
maior do que menos 10, né? Assim, quando eu multiplico por ambos os lados por menos 1, eu inverto os sinais e também inverto a desigualdade. Então, meu VS maior do que menos 10 sobre 5. Meu VS tem que ser maior do que menos 2, né? Então, achei aí, ele quer a faixa de VS. Agora, eu vou pegar essa de baixo, essa desigualdade de baixo. Ó. Opa. Pegando essa desigualdade aqui de baixo, ó, trazendo ela bem para cá, eu vou substituir o meu V0, ó, é menos 5 VS, eu vou substituir o V0 aqui, vai ficar menos 5 VS maior do que menos 15. Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados também, certo? Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados aqui, ó, eu vou inverter ambos os sinais e vou inverter também a desigualdade. Vai ficar 5 VS menor do que 15, concordam? Então, meu VS vai ser menor do que 15 sobre 5. Meu VS vai ser menor do que 3, né? Então, tá aqui, ó. Fizemos da mesma forma a análise, só que agora empregando desigualdades, né? Então, o intervalo, a faixa de VS para não saturar o ampliop, vai ser essa faixa, ó, maior que menos 2. Aqui, VS, né? Menor que 3. Então, essa faixa aí, ó. Ok, pessoal? Então, a faixa de valores é esse intervalo aqui entre menos 2 e 3, né? Para VS, que é essa fonte de alimentação. Para não saturar a minha saída V0. Para a minha saída V0 ficar entre 10 e menos 15, que ela não pode exceder esses valores de alimentação do ampliop. Tranquilo? Beleza. Então aí a gente já começou a ganhar uma certa habilidade, né? Trabalhar com circuitos com amplificador operacional. Aí a gente pode entrar no primeiro circuito amplificador operacional, que é o circuito amplificador inversor. Então a gente tem vários circuitos que são característicos do amplificador operacional, que são aqueles principais que a gente vai estar vendo na sequência. Deixa eu só aproveitar aqui, pessoal. Opa. O Pedro botou aqui um link para ver a velocidade da conexão, né? Eu vou até testar também, viu, Pedro, isso aqui para ver como é que tá a minha. Aí, aqui. Ok. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo aqui, ó, eu estou olhando que a gente tem alguns colegas aí, né, ó. Eu vou fazer a chamada que da última vez, na aula passada, eu esqueci, sabe? E é um pedido da gestão para que a gente faça, para poder registrar quem é que está vindo. Não, mais uma vez, né? Não para dar falta, nada disso, não. Ninguém vai receber falta, não. É só para poder saber quem está participando, sabe? Uma forma deles alimentarem as informações e poder tomarem algumas decisões. Né? A Evelyn comentou aqui, estranho, só consegui acessar por esse link desde 8 horas eu estava aqui no Teams. Eu não entendi, Evelyn. Você não estava vendo, era o link? Ou ele não estava entrando? Não apareceu a reunião para mim. Ah, será que não era a Aí bolinha do depois que os meninos começaram a comentar aí, acho que não foi nem para esse link não, quando eles começaram a comentar, aí apareceu a reunião. Aí eu consegui ingressar. Ah, entendi. Tá certo. Não apareceu, eu estava na atividade, né, na equipe, mas não aparecia a reunião para mim acessar. Entendi. Eu acho que eu vou tentar fazer aquele agendamento, né? Que os professores estão fazendo, né? Faz o agendamento, aí ele tipo que manda até um e-mail para vocês, né? Parece. Deixa eu ver aqui.
controle de assiduidade. Vamos lá, pessoal. Então, vou fazer aqui rapidinho. Hoje é dia 6. Ana Evelyn, está presente. Arthur, está presente o Arthur. Carlos Felipe. Carlos Felipe. Não estou. Felipe Silva. Felipe Silva. Não, ainda não. Nayara. Presente. Opa, tem aqui a Nayara. Francisca Nayara, tá certo. Beleza, Nayara. Desculpa. Francisco Lucas. Francisco Lucas não tá, né? Gabriel também não tá. Ítalo Gabriel. Presente. Opa, beleza, Ítalo. João Anderson. Eu acho que não tá o João Anderson, né? Tá não. Cartegiano. Aí. Presente, professor. Opa. Marcelo Félix não tá. Maurício. Tá não, né? Vocês viram se o Maurício entrou, pessoal? Acho que não, né? Maurício. Natan. Tá ali o Natan. Natanael não tá, né? Pedro Henrique. Presente. Opa, tá aí o Pedro. Renata Silva. Pois é, a Renata tá constando aqui como se ela tivesse... como se fosse ocupada aqui o dela, sabe? Não sei se ela entrou, se não entrou. Mas como ela tá aparecendo aqui com o Teams ligado, eu vou marcar, tá? Ela tá logada no Teams. Não sei se ela tá assistindo a aula, mas... E o Thiago Gomes? O Thiago acho que não tá. Tá não, ok. Beleza, pessoal. Então, a gente vai começar a ver alguns circuitos com amplificadores operacionais. Então, circuitos com amplificadores operacionais, né? O primeiro deles é o chamado circuito com amplificador inversor. Circuito amplificador inversor. Como é que é o jeitão dele, né? Vou fazer aqui o desenho dele. Ele é semelhante àquele que a gente estava trabalhando. Vou fazer aqui ele. Sempre, pessoal, quando a gente vai desenhar esse triângulo, é melhor a gente desenhar o menos para cima, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer sempre... Geralmente as realimentações são negativas, né? Então é mais fácil a gente trazer o resistor por cima para cá. Ó. Então, quando eu tenho aqui, ó, aqui a saída, eu vou ter uma realimentação negativa, ó. Então, fica mais fácil essa realimentação negativa se eu colocar o menos em cima. Por quê? Porque o GND fica embaixo, senão esse resistor vai ficar cortando os GNDs, né? Então é melhor botar aqui dessa forma, o menos em cima. Mas se fizer o menos embaixo vai ficar só um pouquinho mais difícil de desenhar, mas dá a mesma coisa também, né? Aqui o GND, ó. Aqui a tensão de saída V0. Aqui eu tenho a alimentação, né, ó, positiva do amp-op. Aqui a alimentação negativa do amp-op. A entrada não inversora, ela é aterrada no amplificador inversor. E aí eu tenho aqui uma resistência e tem uma fonte. Uma fonte VS aqui. E aqui uma resistência RS. O VS é V da fonte, né? Que fonte em inglês é source, né? Source. Aí, geralmente, a tensão da fonte, eles chamam de VS, na literatura americana, né? E o RS é a resistência da fonte, né? É como se fosse a resistência a ser ligada com a fonte, em série com a fonte. Aqui é o Vout, né? De saída. Aí, geralmente, botam VO ou V0.
E aqui, ó, vou botar R... Aqui eles chamam na literatura de RF. Vamos deixar o RF aí. Ah, o F deve ser de feedback, né? Feedback, que é a realimentação, que é o resistor da realimentação. Né? Então, RF aqui, esse resistor, porque é o resistor que está nessa malha de realimentação aí. Ok, então aqui é o circuito amplificador inversor. Então, lembrando lá das duas propriedades, né? Eu tenho um curto-circuito virtual, então se aqui é 0 volts, né? Então, eu tenho um curto virtual por aqui, aqui também é 0 volts. Aqui é a minha fonte VS, então bem aqui também é VS. E aqui, nesse ponto, a minha tensão V0, então bem aqui também é V0. Né? Então vamos lá. A segunda característica do ampliópio ideal é que essa corrente aqui, I1, vai ser igual a essa corrente I2, porque não entra corrente aqui. Né? Então essa corrente ela tem que fazer isso. Né? Então I1 é igual a I2. Então ficaria assim, ó, I1 igual a I2. Quem é o I1? É VS menos 0 sobre RS. Quem é o I2? Vai ser o 0, né? Ó, menos V0 sobre a resistência lá da corrente 2, que é RF. Ok, então eu quero saber quem é a saída V0, né? Então tem que isolar o V0. Esse RF vai para lá multiplicando. Então fica aqui VS menos 0 dá VS, então vai ficar, ó, vai ficar RF sobre RS VS do lado esquerdo, né? Vai ficar isso, né? VS menos 0 dá só VS, o RF passa multiplicando, então vai para o numerador. E aqui 0 menos V0 vai ficar menos V0. Multiplicando ambos os lados por menos 1 e invertendo a igualdade, vai ficar V0 é igual a menos RF sobre RS vezes VS. Então, essa é a fórmula, a equação do amplificador, do circuito com amplificador operacional, amplificador inversor. Então, essa fórmula aqui. Então, pessoal, essa é a primeira configuração específica que a gente está vendo, né? O circuito amplificador inversor. Né? Então, ele como é um circuito famoso, muito usado, então ele é batizado, né? O circuito amplificador inversor. Essa é a fórmula da operação desse amplificador. Então, se a gente olhar essa fórmula aqui, ó, a gente pode ver que a tensão de saída V0 ela depende da tensão de entrada vezes um ganho, né? Esse ganho, ó, ele tem um sinal de menos. Ou seja, a minha saída vai ser o negativo da entrada. Por isso que o nome dele é amplificador inversor, né? Ele inverte o sinal da entrada para a saída, né? Inverte o sinal da entrada na saída. E observe que eu tenho um ganho, né? O ganho aqui é RF menos RS. O que é esse RF? É uma resistência real, física. Né? Essa resistência que eu estou botando bem aqui, o RF, ó, que eu estou ligando aqui da saída para a entrada do ampliópio. Pode ser 1K, 2K, 3K, 10K, 100K. É eu que vou botar essa resistência aqui. E o RS?
essa resistência da entrada aqui, ó. Eu que vou botar também. Eu quero se eu quiser implementar esse amplificador inversor, eu vou comprar na Pedro Pereira o resistor e vou montar no meu circuito e vou botar o valor dele aqui, 1K, 2K, 3K. Então, dependendo dos valores de resistores que eu boto no meu circuito inversor, eu vou ter um ganho diferente, né? Então, por exemplo, se eu usar um RF de 1K e eu usar, vou botar aqui, né? Vamos botar assim, um RF de 10K e um RS de 1K. Como é que ficaria? O meu V0 ficaria 10K dividido por 1K, daria só 10, né? Ficaria menos 10 VS. Então, o que seria esse meu circuito com essa especificação de RF e RS? A minha tensão de saída, V0, seria oposta, né, à tensão de entrada multiplicada por 10. Então, eu estaria amplificando a entrada 10 vezes e invertendo o sinal. Professor, como é isso? Só de fazer aqui, ó, o gráfico aqui, ó, fazer um gráfico aqui. Amplificador operacional, pessoal, o circuito serve para tanto circuito CC quanto circuito CA, tá? Então, por exemplo, ó, se aqui o meu V0, ó, se o meu VS for, aqui o meu VS, ó, for constante em menos 1 volt, ó, digamos que esse aqui seja VS. Então, quem vai ser o V0? Se o VS é menos 1 vezes menos 10 dá 10, né? O resultado aqui daria um V0 igual a 10 positivo. Então, eu teria um sinal, ó. Eu estaria dando uma entrada de menos 1 volt, estaria recebendo uma saída de 10 volts. Ou seja, o amplificador inversor, ele não só amplifica a entrada de 1 foi para 10, como inverte o sinal, tá? Era menos 1, foi para 10 positivo. Se eu estivesse dando nesse amplificador operacional uma entrada alternada, que não é o foco do nosso estudo aqui, né? Mas digamos que eu estivesse dando uma entrada alternada assim, ó. Senoidal, digamos. Aí o que ele ia fazer, ó? Como é amplificador inversor, né? Ele amplificaria, então o sinal ficaria menor e o inverso, né? Então, se aqui esse pedaço aqui, ó, é positivo aqui, ó, então o meu V0, considerando que esse aqui é o VS, né? É a tensão da fonte, o meu V0 seria assim, ó, né? O que era positivo ficou negativo, o que era negativo do VS ficou positivo no V0. Então ele inverte a fase, digamos assim, ó, e amplifica. Professor, mas sempre amplifica? Não, né? Não. Se você, por exemplo, fazer o contrário, né? Se nesse projeto aqui, né, no amplificador inversor, você escolher um RF de, sei lá, 10K e um RS de 20K, né? Aí quem vai ser o meu V0, né? Meu V0 seria menos 10K, né, que é o RF, sobre o RS, que é 20K, vezes a tensão da entrada. Então, o meu V0 ficaria, ó, aqui, ó, o menos vai manter, né? O K corta com K, 10 dividido por 20 dá 0,5 VS. Então, observe, ó, que o amplificador inversor, eu consigo também rebaixar o sinal. Na saída V0, eu vou ter o sinal trocado, né? Eu já sabia disso, que o nome do amplificador é inversor, mas eu vou ter, ó, só a metade do sinal VS de entrada. Então, esse amplificador, ele pode não só amplificar, mas pode também reduzir, né, o sinal da entrada, digamos assim.
Então, observe que nesse exemplo aí, ó, quando eu escolhi o RF e o RS 10K e 20K, se eu tiver uma entrada agora aqui, ó, digamos que isso aqui seja o VS da entrada, né? Aqui a minha tensão de entrada, né? Digamos que ela seja de 10 volts. Quanto vai ser o meu V0, que é a saída? A minha saída seria 0,5 vezes 10, né? Que daria 5 volts negativo, né? Então, eu teria aqui, ó, uma saída V0 de menos 5. Então, esse amplificador inversor, né, eu consigo tanto amplificar para mais, ou, digamos assim, vamos falar a palavra que o pessoal geralmente usa, né, quando é para diminuir. Então, o pessoal usa na eletrônica o termo atenuar. Então, eu posso amplificar, aumentar na saída a tensão da entrada, ou eu posso diminuir na saída ou atenuar na saída a tensão de entrada. Basta eu escolher valores adequados de RF e RS. Esses valores, lógico, tem que ser valores comerciais, né? Eu não posso querer um RF de 1.251 ohms, não posso, né? Comercialmente não vende, né? Então teria que ser valores comerciais, se você for aplicar esses circuitos eletrônicos, né, na prática mesmo. Esse é o circuito amplificador inversor. Ok? Lembrando, né, que esse amplificador inversor ele está sujeito às mesmas características dos outros circuitos amplificadores. O meu V0 vai alcançar no máximo mais VCC de saída, né, e no mínimo menos VCC de saída. Se eu for querer passar do mais VCC, ele satura. Se eu for querer um valor menor do que menos VCC, ele também satura. A região linear fica entre mais VCC e menos VCC. Vou pegar um exemplo aqui de amplificador inversor. Vamos fazer um exemplo aqui para finalizar a aula de hoje, né? Opa, eu criei 2 páginas, não tem nada não. Então, um exemplo aqui do amplificador inversor. Então, considere o circuito do Ampiop inversor. Aí, ó, o Ampiop ideal, tá? Então, o circuito, eu vou pegar o circuito da página anterior, para a gente ganhar tempo. Deixa eu trouxe errado. Errado. Vou pegar de novo. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui ele. Ok, então o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou só substituir os valores pelo do exemplo. Então esse RF aqui tem um valor. Tem um valor? Tem não, é RF mesmo do exemplo. Então vou deixar aqui o RF. Tá. Então vou deletar isso aqui e vamos ver o que ele diz aqui na questão, né? A. Projete o circuito para um ganho de
12 vezes. Um ganho de 12. Use fonte simétrica de mais ou menos 15 volts. Então, ele quer que eu projete um circuito para um ganho de 12, né? Então, a gente viu lá, né, que a gente vai trabalhar com esse tipo de amplificador operacional. Eu poderia refazer aqui aquela conta, né? Mas vamos só aproveitar o resultado. A menos RF sobre RS. Sobre RS. Vezes o VS, né? Então essa é a minha fórmula. E ele quer que eu projete o circuito para um ganho de 12. 12 vezes, né? Então a minha saída 12 vezes a entrada. Como é um amplificador inversor, esse menos aqui ele vai sempre existir, né? Ele vai sempre inverter o sinal da entrada. Ele quer um ganho de 12, então meu RF sobre RS tem que ser igual a 12, concorda? É o ganho, né? Então, se eu escolher um resistor para RF, digamos que eu escolho o RF, rapaz, eu tenho lá um RF, vou usar um potenciômetro de 10K. Então, digamos que eu escolhi o RF é igual a 10K, que era o potenciômetro que eu tinha. Aí, para eu poder ter um ganho de 12, quem vai ser o meu RS? Aí eu isolo aqui o RS, né? Vai ser RF sobre 12, né? Que vai ser 10K sobre 12, que vai me dar aí me deu um valor não muito legal, né? Então eu não escolheria aqui o RF como 10K, porque me deu um valor que não é comercial, então não é interessante esse projeto. Então vamos começar aqui de novo. Como é que eu poderia fazer de uma forma mais simples? Eu quero 12, né? Então eu posso trabalhar com os Ks, né? Eu posso trabalhar com RF mais simples, né? Ó, vamos fazer o mais simples, não complicar não. Se eu colocar um RF de 12K, basta eu ter um RS de 1K, né? Ó. Quando eu fizer a divisão 12K por 1K, vai me dar 12, né? Ó, então não vamos complicar não, né? 12K sobre 1K me daria aí, ó, um ganho de 12, que era o que eu queria. Então eu escolheria isso aqui para o projeto, um RF de 12K e um RS de 1K. Professor, não é possível não, né? No mínimo, no máximo aqui, né? Se não tiver o resistor de 12K, você pode pegar um resistor de 10K e colocar em série com 2 de 1K, por exemplo, se você não encontrar esse de 12K, tá? Então esse é um projeto possível. Aí a letra B, que ele pede para esse exemplo, qual o intervalo de VS para o Ampliop operar na região linear. Então, o intervalo de VS, né, que ele quer, para o Ampliop operar na região linear. Então, ó, eu posso aqui, nessa equação, ó, eu posso substituir os meus limites, né? Eu estou usando uma fonte simétrica de mais ou menos 15 volts. Então, o meu V0, ó, ele pode ser no máximo 15 volts, então ele tem que ser menor do que 15 volts, né? E no mínimo, ele pode ser menos 15 volts, então ele tem que ser maior do que menos 15 volts. Não é isso?
Então, só que o meu V0, ó, é essa expressão aqui, ó. Então, eu posso substituir, né? Então, quem é o V0? É menos RF sobre RS vezes VS. Isso menor do que 15, né? Se eu for multiplicar ambos os membros por menos 1, vou ter que mudar também o sinal da desigualdade. Aí vai ficar, ó, o RS vai para lá multiplicando, né? O RF passa dividindo. Então vai ficar, ó, VS é igual a RS. Igual não, né? Maior. RS sobre RF. Agora o sinal de menos veio para cá, né? Ó. Vezes 15. Então, meu VS tem que ser maior do que essa conta. Aí vai depender dos valores RS e RF do meu projeto, né? E aqui, ó, fazendo do outro lado, aqui, ó, com menos 15. Então, menos RF sobre RS vezes VS, né? Tem que ser maior que menos 15. Se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, vai ficar RF sobre RS VS. Aí o maior agora fica menor e aqui fica 15. Aí eu posso passar o RS multiplicando, o RF dividindo. Aí o VS vai ficar menor do que RS sobre RF vezes 15. Então está aqui o meu intervalo. Ó. O intervalo de VS para que eu não sature o meu amplificador operacional é esse. E vai depender dos valores que eu escolher para RS e para RF. Então tem que ser maior do que esse valor negativo, né? Ou seja, não pode ser menor, né, do que isso. E não pode também ser maior do que esse valor aqui, RS, RF vezes 15. Então ele tem que ser, ó, maior que esse resultado e menor que esse resultado, é um intervalo. Ok, pessoal? Então a gente terminou aí, introduzimos o amplificador operacional e apresentamos as características principais para a gente considerar ele como um amp-op ideal no circuito. E vimos aí vimos as questões do limite de operação e o primeiro tipo de amplificador operacional, que é o circuito amplificador inversor. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui, tá, pessoal? Espero que tenha entendido aí. Na próxima aula a gente vai dar sequência. Então, se o pessoal tiver dúvida, vamos estudar um pouquinho mais também, né? Aí a gente tira dúvida no começo da aula, tá certo? Vamos relaxar agora, né? Então, tchau, tchau, pessoal. Boa noite, viu?